Hello everybody, how are you? Hoje o nosso resumo é sobre modal verbs ou verbos modais. Primeiramente, qual que é o objetivo de um verbo modal? Alterar o sentido do verbo principal. O verbo principal da frase ele vai continuar no mesmo lugar. Porém, colocando um verbo modal antes, a gente vai dar uma pequena alterada no sentido do que eu quero expressar a respeito do verbo principal. O primeiro verbo modal sobre o qual a gente vai falar é o can. O can, velho conhecido nosso, ele expressa algumas coisas. Ability, a habilidade, por exemplo, quando eu falo I can dance, I can swim, ou I can't play soccer, I can't play basketball e por aí vai. Então ele serve para habilidade e ele serve também para permission or possibility. Ele serve para permissão em que sentido? Vamos supor que uma criança pergunta assim: Mom, can I go to my friend's house? Posso ir na casa do meu amigo? Ou Teacher, can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Então indica permissão, tá? Ou possibilidade. Por exemplo, I can watch the show tonight. Eu posso assistir o show, a apresentação de hoje à noite. Existe essa possibilidade, ok? Existem mais outros verbos modais que servem para permission e possibility e são os seguintes: may e might. Então, may e might, eles servem para permission e possibility. Os dois, tá? Os dois servem para permissão ou possibilidade, mas não servem para expressar habilidade. Então, olha só, galera. O can e o may e o might, eles podem até estar no mesmo pacote quando a gente se refere a permissão e possibilidade. Mas quando eu falo de habilidade, de coisas que eu consigo fazer ou não, o may e o might não servem, tá? O may e o might servem para situações como, por exemplo, você chega em uma loja, vem uma vendedora e pergunta: May I help you? Posso ajudá-la? Eu poderia perguntar Can I help you? Sim, sem problema nenhum. A diferença entre o can e o may nessa situação é que o can ele é mais informal, enquanto o may tem um pouco mais de formalidade. Então, dependendo com quem você está falando, prefira usar may. Por exemplo, você vai falar com alguém que é importante, o presidente da república, o diretor de uma empresa, uma pessoa que tem certa autoridade, você vai falar com essa pessoa usando may e não can. Can você vai deixar para situações informais, em sala de aula, com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares, tá? Essa é a diferença entre can e may. Lembrando que may não serve para expressar habilidade, ok? E o might, teacher, para que eu uso o might? Então, ele tem praticamente o mesmo valor aqui do may, só que quando eu uso may para possibilidade, eu estou indicando que há uma possibilidade um pouco maior. Por exemplo, I may win the contest. Pode ser que eu vença a competição. Beleza? E quando eu falo I might win the contest, eu tô falando a mesma coisa, mas fica subentendido que existe uma possibilidade menor. Ou seja, quando eu estou falando de may e might para possibilidade, may indica que há uma possibilidade um pouco maior do que o might, tá? Então, galera, esses verbos modais, vamos fazer um resuminho aqui. Can, may e might. Quando que eu uso can? For ability, permission e possibility. Vou deixar abreviado aqui.
Quando que eu uso might? Para ability, para habilidade eu uso might? No. Posso usar para permission e possibility. E o might eu uso quando? Também para permission e possibility, só enfatizando que geralmente o might ele é usado mais aqui, para possibilidade, tá? Mas não é uma regra. Então, esses 3 verbos modais, vou colocar mais um aqui junto, o could, que ele tem a mesma utilidade do can. O could, ele serve como um passado de can. Então, eu podia, eu poderia, tá? Ele tem esse papel de passado. Então, o could e o can, eles são bem equivalentes, mas could é passado, can é presente. E o may e o might, como eu já falei para vocês, então, que eles servem tanto para permissão quanto possibilidade, assim como o can, só que eles não servem para habilidade, tá? Mas podemos agrupar esses 4 verbos modais aqui. Agora, existem outros verbos modais. Por exemplo, vou colocar aqui o should, o ought to e o had better. Esses 3 verbos modais aqui, eles estão aqui num outro grupinho, vamos dizer assim, e eles servem para expressar suggestion or advice, sugestão ou conselho. Então, quando que eu uso esses 3 verbos modais aqui? Quando eu quero dar um conselho para alguém. Olha, você deveria fazer isso, seria bom você fazer isso, seria melhor que você fizesse. Então, eu posso usar um dos 3, tanto faz, tá? O should, eu diria que é o mais comum. Também para negar fica fácil com o should, é só você colocar o not depois com qualquer verbo modal, galera. Qualquer verbo modal para negar, basta você colocar o not depois. Dá para contrair, could not fica couldn't, cannot fica can't. Aqui você pode também colocar not, should not fica shouldn't e assim por diante. Ought to e had better não tem como você colocar esse not aí da mesma forma, tá? Então, se for para dar um conselho no negativo, prefira shouldn't. Então, vamos supor que vocês têm prova, certo? Eu vou falar, you should study for the test. Tô dando um conselho para vocês, uma sugestão. É como se eu falasse em português. Olha, você deveria estudar para a prova, tá? É uma sugestão. E existem os verbos modais aqui, que é o must, you have to, que eles indicam obligation, obrigação, tá? Ou seja, quando eu falo must ou have to, significa que você tem que fazer aquilo, precisa fazer. Pode ser que eu esteja falando de uma lei, de uma regra a seguir, ou até mesmo que no meu ponto de vista aquilo seja extremamente importante, tá? Eu diria que o must, ele é um pouco mais leve que o have to, mas eles dão então essa ideia de obrigação. Por exemplo, you must wear a uniform at school. Você precisa usar uniforme na escola. You have to vote when you are 18 or over. Você tem que votar quando você tem 18 anos ou mais. Here in Brazil, certo? Então, gente, todos esses aqui são verbos modais, só voltando aqui, deixando aqui no resuminho. Could, can, may, might, should, ought to, had better, must e have to. Então, o verbo principal ele vai continuar na frase, porém eu posso alterar um pouquinho o sentido dele. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Então, por exemplo, you go for a walk. Quando eu falo you go for a walk, eu tô dizendo você vai caminhar, você dá uma caminhada. Se eu resolvo colocar um verbo modal aqui, ó, que é o lugar do verbo modal depois do sujeito, olha como vai alterar um pouquinho o sentido. You can go for a walk.
You can go for a walk. Quando eu falo you can, eu tô dizendo que você tem permissão ou que existe a possibilidade ou até mesmo que você tem a habilidade de sair para uma caminhada, né? Ó, você pode ir caminhar, você consegue ir caminhar, tá? Então, dessa ideia. Vamos colocar aqui um outro. You might go for a walk. Quando eu coloco esse might aqui, eu tô dizendo que há a possibilidade de você ir dar uma caminhada, porém é uma possibilidade pequena. Eu poderia colocar o may aqui com o mesmo sentido, expressando uma possibilidade um pouco maior. Então, aqui eu disse que você tem habilidade de ir caminhar, ou que você tem permissão para ir caminhar, ou que existe a possibilidade de você ir caminhar. Ah, teacher, tá bom, mas como que eu vou saber qual das ideias que a pessoa quer expressar? Aquela minha frase preferida, tudo depende de um contexto. Então, o contexto vai ter que ser analisado para entender o que você quer dizer com esse can aqui, tá? O may e o might, eles já dão um pouco mais a ideia de possibilidade. Então, ó, pode ser que você vai caminhar. Pode ser que você vai caminhar, porém o might já indica que a possibilidade é um pouco menor. Agora, posso usar aqui, ó, um should, por exemplo. You should go for a walk. Eu tô dizendo aqui, olha, você deveria ir para uma caminhada, é um conselho, quem sabe por questões de saúde, enfim, você deveria. Mesma coisa o ought to e should dá na mesma, ou had better, que muitas vezes vai aparecer assim, ó, contraído, né? You'd better go for a walk. Agora, se por algum motivo essa caminhada for uma obrigação, ou lei, ou algo muito importante, you must go for a walk. You must go for a walk. Isso é muito importante, é uma regra, tá? Pessoal, se eu fosse colocar qualquer uma dessas frases no negativo, bastaria eu acrescentar um not depois do modal e assim por diante. E para fazer perguntas, quando eu uso o verbo modal, eu coloco o verbo modal antes do sujeito. Tá? Então, can you go for a walk? Should you go for a walk? Must you go for a walk? E assim por diante. Esses, então, são os verbos modais.